Olá, futuro policial do Pará, a sua prova está chegando. Você está pronto para o combate? Nessa reta final, preparamos uma sequência de revisões para você detonar a banca. Isso mesmo, é a nossa Semana Vale Tudo. Venha se preparar com o nosso time. São as apostas finais rumo à aprovação. Estamos te esperando. Vale Concursos, aqui vale a pena. Olá, futuro policial do Pará, a sua prova está chegando. Você está pronto para o combate? Nessa reta final, preparamos uma sequência de revisões para você detonar a banca. Isso mesmo, é a nossa Semana Vale Tudo. Venha se preparar com o nosso time. São as apostas finais rumo à aprovação. Estamos te esperando. Vale Concursos, aqui vale a pena. Fala galera, beleza? Professor Denis chegando aí, trazendo vocês mais uma super dica para você que está se preparando para a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, beleza? Prova esperada aí, galera se preparando geral. E eu mais uma vez aqui trazendo para vocês dicas específicas de raciocínio lógico para essa prova, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like aí, clique nesse sininho para ser notificado, várias dicas que serão disponibilizadas aqui até a data da sua prova. Importante você saber que aqui dentro do nosso canal já temos várias dicas específicas aí para a Guarda Municipal de Campo Grande. Você pode acessar, filtrar, voltar aí. Na página de raciocínio lógico, eu acho que nós já falamos demos dicas, né, de quase todo o edital aqui. Importante frisar que aqui são só dicas dentro do nosso curso material completo aí, com muitas questões, PDF ali para você acompanhar, né, todas as suas aulas, muitas questões ali, simulados, quiz e tudo mais, beleza? Então vamos lá. O que eu quero falar aqui para vocês aqui hoje sobre a parte do edital lá que está assim, ó, princípios de contagem. Princípios de contagem, beleza? Princípio de contagem. O que é princípio de contagem? Está ali dentro da matemática na parte de análise combinatória. Então, análise combinatória. Isso aqui é a mesma coisa que análise combinatória. Show? Eu sempre falo o seguinte, o que é a maior dificuldade dos alunos nas questões de análise combinatória? Isso é uma disciplina que muitos têm dificuldade na hora de fazer prova de concurso público. O que você tem que ficar atento na hora de trabalhar as questões de análise combinatória? Primeiro, você tem que lembrar o seguinte, você tem que identificar a questão se aquela questão você resolve com análise combinatória. Como que você vai fazer isso? A questão lá ela é de princípios de contagem, aquela questão que você tem que fazer a contagem das possibilidades. Beleza? Se você precisa fazer ali a contagem das possibilidades, é questão de análise combinatória. Então, depois eu vou trazer uma questão aqui, uma dica específica de questões de análise combinatória para você exercitar para a sua prova. Trazendo ali algumas questões do Instituto Selecom, que é a banca da prova de vocês. Então, ó, se dentro da questões, quantas maneiras que isso pode ser feito, quantas possibilidades, você não pode confundir possibilidades com probabilidade. Tem gente que mistura esse tipo de questão na hora da prova. Então, princípios de contagem, você precisa precisa saber da contagem das maneiras dentro da questão, é a análise combinatória. É o primeiro ponto. Opa, isso aqui é análise combinatória. Agora, o que eu vou utilizar de análise combinatória para resolver a questão? Então, identificou primeiro que a questão é análise combinatória. Agora, o que você vai utilizar de análise combinatória que eu tenho para resolver a questão? Aí vem uns pontos. O que você estuda de análise combinatória? Primeiramente, o princípio fundamental da contagem, beleza? Depois você estuda ali uma parte de permutação. Depois você estuda arranjo e você estuda combinação. Certo? O que é mais utilizado, o que é mais cobrado em concurso público? Arranjo simples e combinação simples. Combinação simples. Certo? Beleza? Princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo simples, combinação simples. E a permutação, ela se divide em permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. Show? O que mais nos interessa disso aqui para a sua prova é esse primeiro item aqui, ó. Princípio fundamental da contagem, que nós vamos estudar ali o princípio multiplicativo. Show?
Beleza. Mas só que nós precisamos estar ligados em tudo aqui para chegar na hora da sua prova, você saber interpretar a questão de princípio de contagem com tranquilidade. Aí o seguinte, olha só. Como que eu vou saber que a questão de princípio de contagem, quando está pedindo a contagem de possibilidades, contagem de maneiras dentro da questão? E aí, como que eu vou identificar que dentro daquela questão de análise combinatória eu utilizo o princípio fundamental da contagem, se eu utilizo permutação, e se for permutação, ela é simples com repetição ou circular, ou eu vou trabalhar arranjo ou trabalho combinação simples. Beleza? É isso que eu quero colocar na cabeça de vocês. É isso que a gente trabalha dentro do nosso curso. Você saber diferenciar isso. O tempo todo você tem que tentar buscar isso aí para você resolver a questão com mais tranquilidade. Show? Então nós vamos trabalhar isso aqui nessa dica de hoje. Principalmente eu vou dar uma reforçada grande no princípio fundamental de contagem. Show? Ah, pessoal, algumas dessas questões que você resolve com o princípio fundamental de contagem? Sim. Mas, né, o que mais nos interessa para a prova, se é o princípio fundamental da contagem, nós trabalhamos principalmente o princípio multiplicativo, eu vou dar uma ênfase maior. Mas não vou deixar de passar nesses pontos aqui. Beleza? Então vamos lá. Iniciando aqui, vamos trabalhar as questões de princípio fundamental da contagem. Vamos lá. Princípio, esse PFC, então é princípio fundamental da contagem. Nós vamos trabalhar principalmente aqui dentro o princípio multiplicativo, que é um dos subitens que está te pedindo no seu edital. Princípio multiplicativo. Beleza? Nós vamos trabalhar aqui principalmente o princípio multiplicativo. Certo? Então vamos lá. Então, como que você vai identificar aquela questão você trabalha o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem? Se o exercício te der maneiras, né, vai te dar ali as possibilidades. Então, o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, é você multiplicar as possibilidades. Certo? Então, ó, o princípio multiplicativo aqui vai ser você multiplicar a possibilidade de 1 vezes a possibilidade de 2, vezes a possibilidade de 3, até lá a enésima possibilidade. Então, multiplicar as possibilidades. Professor, dá exemplo. Nós vamos trabalhar muitos exemplos aqui para a gente fixar isso aí. E eu vou trazer questões específicas desse assunto depois para vocês. Então, ó, princípio multiplicativo. Vamos imaginar, você chegou em casa, você vai arrumar para sair. Vamos no exemplo. Você vai arrumar para sair, né? Aí você chegou lá, você tem duas calças. Aí você tem 4 camisas. Você tem 2 tênis. Beleza? Então você tem 2 calças, 4 camisas, 2 tênis. E ainda você tem 2 camisetas. Às vezes você vai perguntar o seguinte: de quantas maneiras diferentes você pode se arrumar para sair? Isso aqui, gente, é guarda-roupa de homem, né? Se for guarda-roupa da mulher, a mulher tem lá 300 blusinhas, 40 pares de sapato, né? A mulher é exagerada para comprar roupa. Mas isso é o guarda-roupa do homem. Você chegou em casa, opa, vou sair para balada hoje aqui, né? Apesar que não está tendo balada, que está tudo travado por conta do Covid, mas vamos lá. 2 camisetas, 2 calças, 4 camisas e 2 tênis. Quantas possibilidades eu tenho? Olha a pergunta. Quantas possibilidades, quantas maneiras eu tenho de me arrumar para sair para a festa? Com essas opções aqui no meu guarda-roupa. Beleza? 2 pares de tênis, tá? Quando eu falo 2 tênis, 2 pares de tênis. Então, isso aqui nada mais, nada menos, gente, que a multiplicação de possibilidades. Então, ó, eu tenho 2 camisetas, vezes 2 calças, vezes 4 camisas, vezes 2 tênis. Então, as maneiras distintas que eu posso sair: 2 vezes 2, 4, vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16, vezes 2, 32. Ou seja, 32 maneiras diferentes que eu posso me arrumar para sair. Beleza? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16, 16 vezes 2, 32. Então, 32 maneiras. Só com isso aqui, eu posso sair 32 vezes diferente de casa. Beleza? Posso sair diferente. Para que a mulherzada, né, fica comprando essa montoeira de roupa? Né? Brincadeiras à parte, mas só para vocês entenderem isso aqui. Então, princípio multiplicativo, que é uma das coisas que eu tenho certeza que se vier cobrando análise combinatória, a chance de vir maior é a parte de princípio multiplicativo
porque é o que o Instituto Selecom gosta de cobrar e a banca está exigindo dentro do seu edital. Então é multiplicar as possibilidades. Beleza? Show de bola? Então multiplica as possibilidades, você vai chegar ali na maneira. Questões clássicas de concurso fala assim, ó. Eu chego no restaurante, né? Pego a minha namorada, vou levar para o restaurante, né? Dia dos namorados, quero fazer uma gracinha, né? Quero fazer uma graça, porque, né, a gente tem que estar sempre ali afiado no relacionamento e tudo mais. Cheguei lá, no restaurante chique, tem entrada, o prato principal e sobremesa. Eu chego lá, tem 3 tipos de entrada. 3 entradas. E tem 6 pratos principais para eu escolher. Pratos principais. E tem 4 tipos de sobremesa. Sobremesas. Então cheguei no restaurante para jantar com a minha namorada. 3 entradas, 6 pratos principais e 4 sobremesas para a gente escolher. De quantas maneiras, né, eu posso escolher, sendo que eu vou escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa para o jantar. Beleza? Quantas maneiras diferentes nós podemos escolher, distintas nós podemos fazer essa combinação de entrada, prato principal e sobremesa nesse restaurante chique, né? Restaurante chique. Beleza? Esse é um exercício clássico de concurso. Você vai fazer o quê? Multiplicar as possibilidades. Então, tem 3 entradas, vezes 6 pratos principais, vezes 4 sobremesas. Então, 3 vezes 6, 18. 18 vezes 4 dá 72. Tá aí. Beleza? Então, 3 vezes 6, 18. 18 vezes 4, 72 maneiras de escolher um prato principal. Olha que chique, né? Você fala com a namorada, você tem 72 maneiras de escolher uma combinação. Ela vai ficar doida, né? Vai ficar toda empolgada. Vai dizer, nossa, esse aí é o namorado dos meus sonhos. Beleza? Mais uma vez, brincadeiras à parte. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é importantíssimo. Outras questões clássicas de concurso. Vou apagar essa parte aqui para eu ganhar um pouquinho mais de espaço. Outras questões clássicas de concurso que vem exigindo aí que você resolve com o princípio multiplicativo. Vou imaginar, o exercício dá lá um conjunto assim, ó. Numeração de... conjunto com esses números aqui. 0, 1, 3, 4... Não, primeiro eu vou fazer assim, ó. Ele te dá lá os números 2, 3, 5, 6 e 8. E vai te falar assim, ó. Olha o exemplo, hein? Isso aqui é alguns exemplos que nós vamos trabalhar. Esse vai te falar assim, ó. Primeiro exemplo. Primeira pergunta. Quantas senhas com 4 dígitos... Com 3 dígitos consigo formar? Quantas senhas com 3 dígitos consigo formar? Quantas senhas com 3 dígitos consigo formar? O exercício falou isso aqui, ó. Eu vou pegar desse conjunto aqui de números, que tem 5 números distintos, e quero formar a senha com 3 dígitos. Aí você vai usar um método que eu vou ensinar para vocês aqui. É o famoso método do risquinho. Você vai vir aqui e vai fazer 3 risquinhos. Não é 3 dígitos? Vai vir fazer 3 risquinhos. 1, 2, 3 risquinhos. Beleza? Quantas senhas de 3 dígitos consigo formar? Aí tem que ficar atento às palavrinhas. Senha de 3 dígitos. Essa senha, o dígito pode repetir? Pode, porque não falou que tem que ser dígitos distintos. Então eu posso chegar aqui e formar uma senha assim, ó, 666, porque o 6 está aqui dentro. Eu não posso formar a senha 777, porque o 7 não está nas possibilidades. Então quantas possibilidades eu tenho de usar um número aqui no primeiro dígito? Eu tenho 5 números dentro do meu conjunto. Então aqui eu tenho, ó, 5 possibilidades. Ah, professor, mas como falou para mim que não tem que ser distinto, se eu utilizar o número 6 aqui, eu posso usar de novo. Então aqui eu continuo tendo 5 possibilidades. E no última opção de senha, também 5 possibilidades. Então o que eu faço? Multiplico as possibilidades. É o princípio multiplicativo. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Então tem 125 possibilidades de formar senha de 3 dígitos com esses números aqui do conjunto. Olha só. Outra pergunta. Se o exercício vem e fala assim, ó. Quantas senhas de 3 dígitos distintos... Quantas senhas de 3 dígitos distintos
posso formar? Beleza? Então, quando são três dígitos distintos, olha a palavrinha que veio aqui agora, distintos, ou seja, os números não podem repetir mais. Eu não posso fazer uma senha 555 ou uma senha 225, então os dígitos não podem repetir. Então, mais uma vez, método risquinho. São 3 dígitos, vou fazer 3 risquinhos. Beleza? Aí vamos imaginar, aqui no primeiro dígito eu tenho 5 possibilidades, então vou colocar aqui 5 possibilidades. Agora, se eu usei, por exemplo, o número 2, posso usar qualquer um dos 5. Se eu usei o 2, não posso usar ele mais, porque não pode repetir. Então, sobraram 4 possibilidades. Se eu usei, por exemplo, o 6, não posso repetir. Então, vou vir aqui e vou colocar 3 possibilidades. Então, 5 vezes 4 vezes 3 possibilidades. Multiplica as possibilidades. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Olha o tanto que diminuiu. Olha quantas possibilidades diminuiu. Beleza? Então, fique atento, gente. Vamos imaginar que o exercício vem e fala assim, ó. Mais um exemplo, com o mesmo conjunto. Quantas senhas terminadas em par posso formar? Quantas senhas terminadas em par posso formar? Quantas senhas de 3 dígitos? Vamos colocar aqui quantas senhas de 3 dígitos, vírgula, terminadas em par, posso formar? Então, quantas senhas de 3 dígitos terminadas em par posso formar? Então, senha de 3 dígitos, método do risquinho. Aí vem o seguinte, se ele coloca alguma restrição naquela questão ali, você tem que sempre começar julgar suas informações aqui pela casa-problema. Por quê? Se a senha terminar em par, para terminar em par, então sua casa-problema é o último dígito. Tem que ser par. Tem que terminar em par. Então você coloca as possibilidades sempre no último dígito. Quantos pares que eu tenho aqui? 2, 6 e 8. Então tem 3 possibilidades aqui. Ó. Começa sempre pela casa-problema dos seus dígitos. Julguei 3 possibilidades no final. Agora, a senha falou para mim que os dígitos têm que ser distintos? Não precisa ser distinto. Então, eu posso formar, por exemplo, uma senha 888, que vai terminar em par, né? E os dígitos pode repetir, que não deu para mim que tem que ser distintos. Então, aqui, ó, quantas possibilidades eu tenho de usar no início? 5. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Continua sendo 5. Agora, se fosse falar para mim que são dígitos distintos, eu tenho 3 possibilidades lá. Eu uso 2, 6 ou 8. Se eu tivesse utilizado 8, aqui seria 4 e aqui seria 3. Então, agora aqui, como não é dígito distinto, é 5 vezes 5 vezes 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 75. Tá aí. Então, 75 senhas terminadas em par que eu posso formar. Se fossem distintos, se tivesse ali, ó, quantos dígitos distintos, o que eu faria? A senha de 3 dígitos, casa problema, continua sendo 3. Se eu utilizei ali, por exemplo, 8, não posso utilizar mais. Né? Então aqui ficaram 4 possibilidades. Se eu usei, por exemplo, 5, não posso utilizar mais, aqui ficaram 3 possibilidades. Então, ó, usei o 8, ficaram 4. Usei o 5, ficaram 3. Então seria 4 vezes 3 vezes 3. 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. Professor, como que eu vou fazer para ficar bom nisso aí? Exercitar. Exercitar bastante. Beleza? Vamos fazer mais exemplos disso aqui, pessoal, que isso é importantíssimo. Certo? Mais exemplos. Vamos imaginar que o exercício vem e fala assim, ó. Olha só, deixa eu só apagar essa bagunça aqui, ó. Ler a letra C, né? Ele fala assim, ó. Dado o conjunto com os números 0, 1, 4, 7 e 9, vai falar assim, ó. Quantos números de, olha agora, quantos números de 3 algarismos possam formar? Pessoal, lá no exemplo passado eu estava falando de senha. Senha, não tem problema com a ordem dos dígitos, qual dígito eu coloco ali. Aqui são números de 3 algarismos. Número de 3 algarismos, 3 casinhas, 3 risquinhos. Beleza? O que eu vou fazer? Quantos números de 3 algarismos eu posso formar? Então eu posso vir aqui e falar, eu quero formar o número 147.
É o número com 3 algarismos. Eu quero formar o 971. Beleza. Eu quero formar o 410 com esse dígito aqui. Beleza? Só que, o que você tem que tomar cuidado quando ele está te pedindo para formar algarismos, né, números com uma senha que tem um 0. Tome cuidado. Porque o 0 não pode vir aqui no início. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui 014. 014 é 14, não é o número de 3 algarismos. Então, o 0, nesse caso, ele não pode vir aqui no início. Show? Então, aqui, ó, quantas possibilidades eu teria de usar aqui, que é a casa problema? Só 4, porque o 0 eu não posso usar. Então, aqui são 4 possibilidades. Ah, professor, mas a segunda casa eu posso usar o 0? Aí, claro, na segunda pode. Por quê? 401 é o número de 3 algarismos. Ah, 704 é o número de 3 algarismos. Então, aqui no meio, o 0 pode. E como não é algarismo distinto, né, eu posso repetir, por exemplo, aqui, 707. Então, aqui no meio, agora eu posso utilizar o 0. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades. E lá no final eu tenho 5 possibilidades. Beleza? Então, é só multiplicar. 4 vezes 5 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Vezes 5, 100 algarismos distintos. 100 números de 3 algarismos eu posso formar com os conjuntos com os números desse conjunto aqui. Agora, vamos imaginar que vem aqui, ó. Quantos números de 3 algarismos distintos? Olha como o negócio muda. Distintos eu posso formar. Se fosse distintos, o que eu faria? Casa problema. O 0 não pode entrar. Então aqui continua 4 possibilidades. Ele não pode entrar aqui no início. Porque se eu formo 0,79, não pode. Agora aqui, vamos imaginar que aqui no início eu usei qualquer um dos outros 4 números. Vamos imaginar que eu usei aqui o 7. Sobraram quantos números aqui? Não é 3. Porque o 4 agora, o 0 agora eu posso usar aqui. Antes, na primeira casa, eu não poderia usar o 0, mas na segunda eu já posso. Então é isso que pega no exercício. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês precisam exercitar o princípio fundamental da contagem. Beleza? Precisa exercitar o princípio multiplicativo. Isso é mais cobrado em prova. Nessa dica, eu nem vou entrar muito na parte fatorial e análise combinatória. Não vou entrar nisso hoje. Eu quero reforçar a parte do princípio multiplicativo, que eu tenho certeza que se vier alguma coisa, vai ser em cima disso aí. Porque lá no seu edital fala assim, ó, princípio de contagem, princípio da soma e da multiplicação. Beleza? Que é o que é mais exigido, está aqui. Então, ó, voltando ao raciocínio. Eu tenho 4 possibilidades porque o 0 não entra. Só sobrou essas 4. Se eu usei o número desses 4, sobraram esses 3, agora o 0 eu posso entrar. Então, aqui continua 4. Ah, vamos imaginar que eu usei, por exemplo, 1. Sobraram aqui 3. Então, ó, 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3... Tá, 3 vezes 6, 18, dá 48. Beleza? Então eu tenho 48 possibilidades de formar números de 3 algarismos distintos com os números desse conjunto. Tome sempre cuidado. Se aparecer o 0, cuidado. Cuidado com isso aí. Show? Beleza? Então são várias possibilidades de nós darmos exemplo aqui. E isso aí a gente trabalha muito dentro do nosso curso porque é importante, principalmente muitas questões. Beleza pura? Então vamos lá. Continuando aqui, ainda quero mostrar outro tipo de questão, utilizando o princípio de contagem, que é muito utilizado pela banca. O Instituto Selecom gosta de cobrar questões nesse sentido. Vamos imaginar, vem aqui e fala para nós. Ó. Pega esse retângulo aqui, ó. Vou dividir ele em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Beleza? E vai falar para mim assim, ah, eu tenho 6 cores, olha só, eu tenho 6 cores para pintar o retângulo, para pintar esse retângulo, né? Pintar cada pedaço desse retângulo, cada parte dessa aqui, sendo que, desculpa pessoal, 6 cores para pintar cada parte do retângulo, sendo que, cada parte, vai pintar o retângulo todo, tem 6 cores para pintar cada pedacinho desse aqui, né, cada quadradinho desse meu retângulo, e sendo que as cores, as faixas aqui, os pedaços adjacentes não podem ser da mesma cor. Por exemplo, se eu pintar isso aqui de laranja, esse aqui não posso pintar de laranja. Se eu pintar isso aqui de verde, nem esse pode pintar de verde. Ou seja, os quadrados adjacentes do meu retângulo não podem ser pintados de mesma cor. Beleza? Questão de clássico de concurso, nós vamos fazer questões específicas do Selecom aqui para vocês verem como que isso é cobrado. Então, ó, vamos imaginar. Quantas cores eu posso pintar? Vem e fala assim, ó, eu tenho 6 cores para pintar aqui. Então, vamos imaginar que aqui, ó,
começando no primeiro quadradinho, eu tenho 6 cores, então aqui eu tenho 6 possibilidades. Beleza? Eu tenho 6 possibilidades. Porque aqui eu tenho 6 cores distintas. Aí uma cor que eu utilizei aqui, eu não posso pintar aqui mais. Aqui eu tenho 5. Ah, professor, então aqui tem 5 possibilidades, porque a cor aqui, se eu pintei aqui de vermelho, por exemplo, eu não posso utilizar o vermelho aqui mais. Certo? Ah, professor, mas vamos imaginar, se eu não posso utilizar o vermelho aqui mais, eu usei o azul nas minhas 5 possibilidades. Aí aqui seria 4, aqui seria 3, aqui seria 2. Cuidado, é isso que pega. Se aqui eu tenho 6 possibilidades, não posso utilizar o vermelho mais, vamos imaginar que nas 5 possibilidades eu usei o azul. Mas aqui eu não posso utilizar o azul. Mas o vermelho que eu usei aqui eu posso usar aqui de novo. Então aqui continua 5 possibilidades. Certo? Aqui o vermelho eu não posso utilizar. Aqui, mas o azul volta, então continua 5 possibilidades. E o azul volta aqui. Né? O azul volta nas 5 possibilidades. O azul não posso utilizar aqui, mas o vermelho eu uso de novo, aqui continua 5. Ah, pessoal, é complicado. Não é, gente. Não é. Eu só estou mostrando aqui para vocês a importância de ficar atentos com esse assunto. Nós vamos fazer questões específicas da banca, questões recentes aí sobre esse assunto aqui. Vocês vão ver como que isso é tratado pelo Instituto Selecom, como que você tem que levar isso afiado para a sua prova. Então, o princípio multiplicativo é a multiplicação das possibilidades. Então, possibilidade 6 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Então, vai ser, ó, 6 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Não é isso? Multiplicado 4 vezes. Nem vou fazer essa multiplicação aqui, não tem necessidade. Show? Top de linha? Então, cuidado. Mais um exemplo, olha só. Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho uma bandeira que tem essas faixas aqui, ó. Ó. Ele fez isso aqui, ó. Questão clássica de concurso, ó. Ó, fez isso aqui, ó. Beleza? E fala a mesma coisa, eu tenho 6 cores para pintar essa minha bandeira. Sendo que as faixas adjacentes, ou seja, que tem divisão, não pode ser da mesma cor. Show? Aí eu vou começar sempre pela casinha problema, aquela que dá mais problema, ou seja, que faz adjacente, que é adjacente com todas. No caso é essa aqui, ó. Então vamos imaginar, eu tenho 6 cores para pintar. Então vamos imaginar que eu tenho 6 cores. A cor que eu utilizei aqui, eu não posso utilizar ela aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui mais. Então imaginar, se eu utilizei o vermelho aqui, não vou poder utilizar o vermelho em nenhuma dessas faixas mais. Porque todas elas vão ser adjacentes aqui. Ah, então o vermelho não uso mais. Aqui eu tenho 5 possibilidades, porque o vermelho não posso usar mais. Beleza? Se eu tenho 5 possibilidades aqui, vamos imaginar que eu usei o azul. Se eu usei o azul, eu não posso usar aqui nem o vermelho nem o azul. Então agora eu só tenho 4 possibilidades. Se eu tenho 4 possibilidades, vamos imaginar que eu usei o preto. Aqui eu não posso utilizar o vermelho nem o preto. Mas o azul já posso utilizar aqui agora. Então aqui continua 4 possibilidades. E aqui o mesmo raciocínio. Ó. Eu não posso utilizar, né? Aqui eu posso utilizar o azul de novo. Aqui eu posso utilizar o azul. Estou colocando na cor só para vocês entenderem melhor. Aqui eu posso utilizar o azul, só não posso utilizar o preto e nem o vermelho. E nessa última aqui, eu só não posso utilizar o azul nem o vermelho. Eu posso utilizar o preto de novo. Então continua 4 possibilidades. Então é só fazer a multiplicação. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 4, vezes 4. Tá lá. Multiplica tudo. Beleza, pessoal? Questões clássicas de princípio multiplicativo. Se vocês acharem que tem necessidade, eu volto com o restante de análise combinatória e mais dicas aqui. Mas eu quero mostrar para vocês que da análise combinatória o mais importante é esses assuntos. Nós vamos tratar dicas específicas de questões para vocês exercitarem e levar para sua prova sobre princípio multiplicativo. Beleza? Então, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Pode mandar na descrição aí sugestões de assunto para nós trabalharmos. Um grande abraço a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like. Vem para o Vale Concurso, que aqui é o Vale Aprovação. Tamo junto. Valeu. Olá, futuro policial do Pará. A sua prova está chegando. Você está pronto para o combate? Nessa reta final, preparamos uma sequência de revisões para você detonar a banca. Isso mesmo, é a nossa Semana Vale Tudo. Venha se preparar com o nosso time. São as apostas finais rumo à aprovação. Estamos te esperando. Vale Concursos, aqui vale a pena.